Sejam muito bem-vindos, esse é meu Coração Saudável. O que eu queria conversar com vocês hoje é um assunto que não tem tanto a ver com prevenção diretamente, mas que tem vindo muita pergunta para o pessoal. E apesar de não ser exatamente prevenção, o objetivo do canal também é falar um pouquinho sobre cardiologia, sobre o que acontece com o paciente cardiológico. Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a recuperação pós-parada cardíaca. É importante a gente falar disso, porque assim, a gente precisa tratar o assunto parada cardíaca. O canal começou lá em 2016 e o principal vídeo que estourou na época no Facebook era sobre parada cardíaca em atletas aqui na Lagoa do Taquaral, em Campinas. Então vale a pena a gente discutir um pouquinho como que a pessoa que sobrevive a uma parada cardíaca se recupera. Antes de qualquer coisa, queria te convidar, me segue lá no Instagram, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre vida saudável. O melhor lugar pra gente conversar é por lá, tá? @Bruno Colontoni, tá aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, parada cardíaca, o que é? Geralmente é um momento inicial onde o paciente entra numa arritmia maligna ou entra num quadro de assistolia, que é quando para de o coração de bater. São dois grupos, então as arritmias malignas, taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular. Você tem atividade elétrica no coração, mas esse coração não tem uma força contrátil e a tendência, a evolução natural desse ritmo caótico é o coração parar de bater. Isso acontece em minutos. Então, quando o paciente cai desmaiado com uma parada cardíaca por taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, a gente tem alguns minutos para salvar a vida dele. É por isso que a gente fala de ter o desfibrilador elétrico automático em todos os lugares e que ter o máximo de pessoas capacitadas para usá-lo, porque ele comanda e a gente tem que saber como fazer, porque não dá tempo de chegar um médico. Eu já vi pacientes que tiveram parada cardíaca aqui na rodoviária de Campinas e tinham um desfibrilador e tinha alguém que conseguiu usar o desfibrilador e a pessoa teve a vida salva, depois operou o coração, ficou tudo bem. A parada cardíaca, essa é a que mais volta. A outra, que a gente chama de atividade elétrica sem pulso e a sistolia, que é a linha reta, são as principais causas de parada cardíaca dentro do hospital. E aí tem algumas causas, né? Então, geralmente são causas do tipo hipóxia, que é pouco oxigênio no sangue, ou a parte de alteração do potássio, alteração do cálcio, alteração da parte dos ácidos do sangue. Então, geralmente, isso que acontece, tem uma doença de base, se você não reverte essa causa, a parada cardíaca não volta. Então imagina um engasgo, tá? O engasgo, o oxigênio do sangue começa a cair. Aí você vai e reverte o engasgo, com uma intubação, por exemplo, né? E aspira a secreção que está lá na traqueia do paciente. Ele vai voltar, porque você reverteu a causa. Se você não reverter a causa, ele não volta. Então essas são as principais causas dentro do hospital. Agora, fora do hospital são essas arritmias malignas. A questão é que quando a parada cardíaca não circula sangue pelo corpo. Então você vai fazendo um estresse oxidativo, imagina o corpo inteiro infartando ao mesmo tempo. Porque o infarto é isso, né? Você faz o estresse oxidativo por isquemia de um pedaço do coração, por exemplo, ou de um pedaço do cérebro quando é AVC, e aí quando você revasculariza, você acaba tendo ali um efeito de ficar um déficit, porque as células morrem. Então se o coração fica muito tempo sem bater e o sangue muito tempo sem circular, e isso eu digo minutos, 5 minutos, 6 minutos, quanto mais tempo demora, maior o impacto sobre o corpo, maior a disfunção ventricular sistêmica que isso está acontecendo. Então a gente precisa ter essa análise, a gente precisa ter essa capacidade de entender que a gente precisa dar um suporte para esse paciente no pós-parada imediato, que é um suporte de terapia intensiva, com uma avaliação de função neurológica, porque se o cérebro fica esse tempo todo sem sangue, é onde acontece a principal encefalopatia anóxica. Então o paciente ele não volta a ter consciência. Um desastre, porque o paciente teve uma parada cardíaca, ele foi reanimado, mas aí ele volta dentro de uma cama em estado vegetativo. É o pior cenário do mundo. E como que eu vou saber se meu pai, o meu parente, o meu conhecido, a pessoa de quem eu quero saber, ela vai voltar ou não pós-parada cardíaca? A gente só consegue saber ao longo do tempo. Então a gente desliga a sedação com o tempo, tem todos os critérios neurológicos de um neurointensivismo para poder observar isso. Não é de imediato. Então quando ele tem a parada cardíaca, não é no primeiro dia, nas primeiras 6 a 10 horas,
que a gente vai saber como que voltam as funções neurológicas. A gente vai precisar ter essa capacidade e essa serenidade de entender que existe a possibilidade disso e só o tempo dirá. É difícil a gente falar disso porque é um assunto muito sério, uma doença muito grave, porque é estado vegetativo, quer dizer, é praticamente o estado de morte e a pessoa o coração não parou de bater. E aí a gente fica cuidando desse paciente, às vezes no hospital, na UTI, mas ele não interage nada com a família, é bem difícil. Então, o estado pós-parada cardíaca, suporte intensivo para poder reverter as causas isquêmicas da disfunção orgânica sistêmica e principalmente a questão neurológica que a gente tem que observar. Estando tudo isso ok, se recuperou, se a reversão foi rápida, a gente consegue ter o nosso ente querido de volta. E aí ele sobreviveu à parada cardíaca. Agora isso precisa ter desfibrilador em tudo quanto é lugar e ainda falta no Brasil isso. E falta também a gente orientar as pessoas sobre como fazer uma reanimação e como você abordar o paciente no momento em que desmaia, no momento em que ele cai. Isso precisa ser falado mais. Eu percebo que é um assunto que comove pouco as pessoas quando a gente não é acometido ou por algum famoso ou quando alguém perto da gente sofre isso. Então, quando não tem nenhum famoso que teve parada cardíaca há pouco tempo, né, que sai na televisão, ou quando a gente não tem alguém próximo da gente que não causa esse impacto, realmente a gente tende a ser insensível a esse assunto e não podemos. Temos que trazer esse assunto à pauta, precisamos discutir esse assunto e capacitar as escolas, capacitar pessoal de shopping, pessoal de teatro, pessoal de metrô, de ônibus, nas ruas, as prefeituras, as guardas municipais, os parques públicos, tem que ter desfibrilador e isso tem que estar sinalizado e a população tem que saber onde tem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo com uma carga um pouco mais pesada, mas é um assunto importante e que a gente precisa discutir. Um forte abraço para você.